que foi divulgada é de que o clube perderá até 200 milhões de libras por realizar os jogos sem público. E por isso já se antecipou e pegou esse empréstimo no Bank of England, que já foi aprovado, já foi liberado para o clube. Tá, mas lá eles não cobram adiantado os ingressos? Mas tem que devolver, né? Sim, mas aí que tá. Então eles podiam negociar com os próprios torcedores. Esse negócio Não, mas... tem que devolver. Não, mas REC, mesmo que não devolva, digamos que tem que realizar 6 meses os jogos com portões fechados. Ficam devendo para os torcedores. Não é isso, REC, porque assim, ó, tem 11 jogos da última temporada que ainda tem que realizar. Estes 11 jogos o pessoal já comprou. Só que vai ter mais 4 meses de jogos sem público. É. E aí tu não vai poder vender esses 4 meses. E tu não vai poder antecipar e o povo também não vai estar com dinheiro para comprar antecipado, né? O dia em que a terra parou, não escapou ninguém. O velhinho botou a mão na moleira de todo mundo lá. E olha, nós vamos ter que consertar esse planeta aí, porque senão, meu Deus do céu, né? E imagina os pobres, se os ricos estão pegando esse caminhão de dinheiro, imagina os pobres que não puderam mais trabalhar, que perderam o seu emprego, perderam a perspectiva. Olha, eu ando injuriado com isso, porque tenho queimado muito fosfato aí a respeito dessa situação e o que poderá advir ainda. Porque estudiosos entendem que a curva ainda nem chegou no topo. Para depois, primeiro tem que chegar lá em cima, para depois começar a cair, como foi na Europa. E nós nem chegamos no topo. Então, a situação é mais do que periclitante, né? Ela é alarmante mesmo. Mas eu estava dizendo aí a respeito do campeonato estadual. Acho que eu já tinha entrado nesse tema, ou eu parei justamente antes de entrar? Vou entrar nesse tema aí. O presidente Luciano Oxman está querendo fazer um campeonato regionalizado. Por quê? Com esse problema da serra aí, que a gente tem sempre debatido aqui na transição do Conexão para o Cadeira Cativa, eu não sei se vai ter jogo em Bento, Caxias. E só ali tem 3 representantes. Né? Eu não sei como é que vai ficar a situação de São Leopoldo, onde o prefeito não admite muito essa, nem pensa muito nessa ideia de jogar futebol. Novo Hamburgo é do lado de São Leopoldo. Né? Então, de repente, muitos jogos em Porto Alegre, alguns na região sul, e porque tem Erechim, Ijuí, Bento, 2 em Caxias, aí dá meio campeonato, metade dos envolvidos, né? Metade do contingente, né? Da meia representatividade. O que nós temos mais depois? São Leopoldo, Novo Hamburgo, 2 em Porto Alegre, 2 na região sul, e está me faltando um aqui. O São Luís em Ijuí. São Luís eu já falei. São Luís, o Ipiranga e 3 da Serra. Né? Dá 5. Aí temos 2 em Pelotas, 2 em Porto Alegre, Esportivo Novo Hamburgo, e está me faltando um. São 3 em Porto Alegre, né? Que tem é o Zequinha, Inter e São José. O Zequinha. Eu sempre esqueço do Zequinha, porque é justamente o sufoco dos grandes para com o pequeno. Então, aqui, ó, 3 em Porto Alegre, 2 em Pelotas, 5, Novo Hamburgo e São Leopoldo, 7, e os outros 5 vêm para cá. Não tem? Ou vão lá para a Zona Sul, né? O Aimoré já falei, já deu certo aqui, já deu certo a conta. Não me atrapalhe mais que eu já me enrolei. Faltava era o São José. Mas obrigado de qualquer forma. Então, são regiões do Estado que preocupam. Porque se não mudar a bandeira, ou se mudar para pior, aí, Erechim, Ijuí, Bento, Caxias do Sul, né, esses 5 clubes vão ter que vir para cá ou jogar na Zona Sul, lá em Pelotas, o que for mais conveniente aí, dentro de uma organização, porque tem que ter o hotel liberado, tem que haver a testagem, tem que haver o deslocamento. Então, o presidente está entendendo que essa regionalização pode criar menos alarde e pode até, né, antecipar essa realização para o dia 15 de julho. Tudo pode, tudo ser e tudo mais. Amanhã tem reunião da divisão de acesso. Ainda restam 2 meses para a data combinada, que é o início de agosto, para começar a divisão de acesso. O Bagé já disse
se não tiver público no estádio, nem quer jogar. Então, eu não sei como é que vai ficar. Amanhã tem essa reunião aí. Se a gente está pensando em regionalizar a primeira divisão, a divisão de honra, vai ficar complicada a realização de jogos pela divisão de acesso. E a terceirona, que na verdade é a segundona. A terceira divisão que é a segundona gaúcha. Exatamente. Nem começou. No fim de semana que ia começar, parou tudo. E aí, Rec, é sempre importante a gente traçar um paralelo de como é difícil projetar o reinício do campeonato. Vou usar o exemplo do Rodrigo Santana, técnico do Avaí, que participou ontem conosco. É figura aqui simpática, do Cadeira Cativa. Né? Figura simpático, gente boa, mas ele trouxe uma informação que a gente não percebeu, ou não percebe no dia a dia. Florianópolis, que é uma das principais cidades de Santa Catarina, não tem óbitos há um mês. Então já se passaram 30 dias do último óbito em Florianópolis. E mesmo assim, lá ainda existe restrição e existe um receio de se retomar o campeonato. Não. Nem treinar em Florianópolis pode. Nem pode. Pode ser em... Eles treinam... O Biguaçu o Figueirense treina em Palhoça, porque tem o CT em Palhoça, e o Avaí em Biguaçu. Um antes, pegando o Rio Grande do Sul como referência, um é antes de chegar em Florianópolis e outro é depois. E outra coisa, o Ceará tentou voltar a treinar 9 infectados. 9 jogadores, 17 no total. O número do Ceará que foi divulgado, Rec, é o seguinte, são 13 atletas que estão afastados das atividades. Mas 9 infectados. 13 atletas é o total. Tá. 17... 9 são casos confirmados. Isso aí. E 4 estão com suspeita de ter o vírus, porque ainda não passou o período para fazer o teste, aquele que é o mais simples, o suposto teste rápido. Então, ao todo, são 17 casos de contaminação, 13 afastados dos treinamentos, sendo destes 13, 9 confirmados e 4 sob suspeita. Eu peguei de ouvido no Goiás. Goiás são 60 testados e 8 infectados. Agora não sei quantos jogadores. O Goiás realizou 60 testes. Vamos aqui. Os infectados vão ficar em casa, enfim, dos contaminados. 3 são atletas. 3 atletas. 3 atletas. Então é uma minoria, mas até que no Goiás ficou razoável, mas de qualquer forma, aqui tá assim, viu, Caleb França, amigo aí direto de Portugal. A gente só é número e número, é uma numeraiada. Para você ter uma ideia, o Ceará, a gente tem esse mapa aí por 1 milhão de habitantes no mundo inteiro, né? Que se faz esse cálculo para você ter uma ideia da gravidade, o que é mais, o que é menos, o que ainda vai piorar, o que pode melhorar, o que tem que melhorar, onde tem que ser atacado o problema. No Ceará são 395, né? Eu estava vendo antes do programa. Acho que é por 100 mil habitantes. É por 1 milhão de habitantes. Eu vou abrir aqui o cálculo certinho, porque os cálculos de mortalidade no Brasil estão sendo feitos por 100 mil habitantes. Vamos lá. Região... Por 1 milhão, é por 1 milhão. Senão não seria muita coisa, 395. O Nordeste brasileiro, não falando só do Ceará, Nordeste brasileiro... Caleb França já está no ar, já estamos te assistindo aí, já vou cumprimentar com todo a educação que requer aqui. Mas, diga... Na região Nordeste do Brasil, 358,4 casos a cada 100 mil habitantes e 17,6 mortos a cada 100 mil habitantes. Esse é o número baseado em 100 mil. Eu tô... Então é 395... Deve ser 300... mortos por 1 milhão. Isso aí. Aí pode ser. Mas então só se eu falei errado. Eu estava falando em mortos. A cada 1 milhão de habitantes, 395 mortos no Ceará. 1 milhão aqui no Rio Grande do Sul tem 24 a cada 1 milhão. Então, que os números do Ministério da Saúde eles estão sendo divulgados a cada 100 mil. Na Argentina, 13 a cada 1 milhão. No Uruguai, 7 a cada 1 milhão. Na Alemanha, 104. Em Portugal, de onde está o Caleb França, 143. Acho que o Caleb pode ter esse número também na cabeça aí. 143 mortos a cada 1 milhão de habitantes. Como é que vai a coisa por aí, Caleb? Seja bem-vindo, satisfação em ver e ouvir o amigo aí, direto de Portugal. Fugiste daqui, né? Já estamos com saudades do companheiro. Foi companheiro por pouco tempo lá na Rede Pampa, mas uma grande figura humana e está em Portugal lá, certamente fazendo sucesso. Tudo bem, Caleb? Tudo bem, Rec? Boa noite a todos os telespectadores do programa.
E uma satisfação estar falando com um amigo, uma satisfação enorme estar podendo me reportar aí com os colegas de jornalismo de Porto Alegre. Infelizmente, num momento não muito feliz, né, mundialmente, mas acredito que conversar um pouco e traçar um pouco, falar um pouco desses comparativos, traçar comparativos, né, daquilo que vem sendo feito aqui em Portugal e tem dado certo com relação àquilo que nós temos visto ser feito no nosso mundo esportivo aí no Brasil. E fiquei preocupado aí com esses números do Ceará, são números elevadíssimos, Rec. E o Ceará, a situação é calamitosa. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, são estados que preocupam em profusão. É uma situação terrível que a gente não imaginava que fosse acontecer, porque o Ceará foi de uma hora para outra, né? São Paulo foi desde o começo, o Rio de Janeiro foi desde o começo, e o Ceará só foi crescendo, piorando. E agora a nossa serra aqui está preocupando, né? Vê que os leitos em Bento Gonçalves, 90% ocupados, é uma situação complicadíssima. Aliás, até ontem, a gente noticiou aqui que o Luiz Carlos Zinck, ex-técnico do Pelotas, e mora em Bento Gonçalves, escolheu morar em Bento Gonçalves, se deu muito bem lá. Ele teve arritmia cardíaca, espero que não tenha tido nenhum problema mais sério, estava tranquilo. Ontem, inclusive, falou com o nosso produtor, o Bruno Soares, estava hospitalizado. Então, até para esse tipo de caso aí, complica quando está lotado o hospital principal da cidade. Diga, Maurício. Não, só sobre os números que você estava trazendo, como eu disse, o Ministério da Saúde fala a cada 100 mil. Sim. Então, transportando para milhão desses estados que você citou, o Ceará tem 395 mortes por 1 milhão de habitantes. O nosso aqui... O Rio de Janeiro tem 348 mortes a cada 1 milhão de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 23 mortes a cada 1 milhão de habitantes. O Rio de Janeiro, 348 mortes para cada 1 milhão de habitantes. E São Paulo, vamos atualizar aqui, São Paulo tem 180 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Tu vê, São Paulo, por exemplo, está melhor que o Rio de Janeiro. Se a gente pegar... que é ruim fazer percentual sobre morte, né? É um horror isso aí. O cara fica meio louco até, torcendo que diminua isso, e não diminui nunca. Pelo contrário, os números aqui pioraram, e aqui está se falando em voltar ao futebol. Mas vamos entrar nisso aí, porque já chega desses números. Como é que voltou o futebol aí, Caleb, dentro das circunstâncias possíveis? Pois é, Rec, a gente pode falar um pouco aqui de Portugal no sentido mais amplo, porque Portugal está sendo visto aqui na Europa como um dos países que melhor se comportou diante da pandemia. A gente teve aqui muito perto, na Espanha, uma situação horripilante. Na Itália, uma situação assim que eu jamais imaginei ver cenas que eu vi como aconteceram na Itália, no esporte e fora dele, principalmente. E eu acho que Portugal, muito antecipadamente, a população foi parando de sair para as ruas, os clubes pararam com os treinamentos, né? Muito antes de qualquer estado de emergência ser proclamado pelo governo, né? A população parou de ir para as ruas, as escolas pararam, os pais pararam de enviar os filhos para as escolas, e isso forçou um pouco o governo a tomar medidas drásticas e antecipadas com relação à pandemia. Os números nem eram tão altos assim, mas em vista do que aconteceu na Itália, e também levando em consideração que Portugal é um país de dimensões muito parecidas com as dimensões italianas, e em termos não só de territoriais, mas em termos de densidade populacional, de número de idosos, etc. e tal, essa medida do governo colocou Portugal num dos países que melhor se comportou com relação à crise. Bom, dito isso, ontem o futebol voltou, né, aqui em Portugal, com diversas medidas. Mas, Rec e Maurício, foi um processo muito longo, envolveu uma força-tarefa da Liga de Portugal, né, que a gente pode colocar que no Brasil nós não temos a Liga, né, nós temos só a CBF que comanda, mas a Liga aqui é um órgão que não tem nada a ver com a Federação Portuguesa de Futebol, eles se conectam, mas a Liga comanda o campeonato e a Federação homologa, digamos assim, o campeonato. Então, a Liga, juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol,
juntamente com os canais de televisão, junto com os órgãos governamentais, com a polícia, né, e com os staffs também dos stewards, elaboraram uma série de medidas e foi um processo de praticamente 2 meses aí de conversas e negociações para que o futebol pudesse voltar ontem. A gente não pode dizer ao normal, porque o futebol é feito do torcedor, é feito para o torcedor, e os estádios estão vazios, mas com, digamos, uma certa normalidade, os jogos voltaram, o campeonato retornou, né? Agora, Caleb França, se fala na possibilidade de ter público ainda neste ano ou se diz aí que é impossível? Aqui a perspectiva é mínima. Aqui é impossível, Rec. O campeonato está na reta final, a gente está falando aí da 25ª rodada, que encerrou hoje ou encerra amanhã, né? Então, acredito que são 7, 8 rodadas para o fim do campeonato, não se vai arriscar. Uma coisa que está se tomando muito cuidado, Rec, e eu acho que é aí que mora o grande perigo, é com a aglomeração fora dos estádios. Porque o torcedor não pode ir para o campo. O torcedor ele não pode entrar no estádio, ele não pode ter contato com os atletas, ele não pode ter contato entre os próprios torcedores, né? Então, as torcidas estão se combinando de ir para o entorno do estádio. Ontem a gente já viu no jogo do Porto, lá contra o Famalicão, derrota do Porto por 2-1, o Famalicão venceu por 2-1. A gente viu muitos torcedores no entorno do estádio, o que causou alguns problemas com a polícia, que tem que tomar medidas para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Hoje, no jogo do Benfica, empate em 0-0 com o Tondela, que colocou o Benfica na ponta da tabela, né? O Benfica passou o Porto nos critérios de desempate na tabela. Também houve aqui em Lisboa algumas situações de torcedores no entorno dos estádios. Então, essa ânsia do torcedor por voltar a acompanhar o seu clube, por estar perto do estádio, por estar ali perto de tudo que envolve estar em um jogo de futebol. E isso pode causar um novo surto do vírus. Então, aqui está tentando se conter isso, mas só quem pode conter é a polícia. Então, a gente está prevendo aí alguns possíveis transtornos entre torcidas e a polícia, né? Eu nem sei como é que é o comportamento do torcedor aí, não faço a menor ideia. Vejo nos estádios, a gente não tem nada em termos históricos aí de depredação, coisa, pelo menos que eu me lembre, né? Mas com esse enfrentamento ponto a ponto aí do Benfica com o Porto, agora é 60-60? Não, 60-59. Não, 60-60. 60-60. A diferença é no critério de saldo de gols. O Benfica tem 38 e o Porto 33. Então, aí sim, né? Aí fica uma disputa taco a taco e é perigoso mesmo, né? O campeonato está muito acirrado, Rec. O que estava acontecendo era que o Porto vinha um pouco atrás do Benfica. Nas últimas 5 rodadas disputadas antes do Covid, da parada, né, do futebol, o Porto teve o clássico com o Benfica, passou o Benfica e abriu uma certa pontuação. Faltando 2 rodadas, o Porto tropeçou e o Benfica encostou de novo no Porto, ficou 1 ponto atrás. Então, ontem se esperava que o Porto vencesse o Famalicão fora de casa, não aconteceu. O Porto tropeçou para o bom time do Famalicão, que inclusive foi o líder do campeonato durante algumas rodadas nessa temporada, e tem um bom time, foi comprado aí por um grupo de investidores que contratou jogadores interessantes, investiu em jovens promissores, né? E o Famalicão venceu ontem o Porto dentro dos seus domínios, dentro dos domínios do Famalicão. Então, hoje se esperava o quê? Que o Benfica vencesse o Tondela aqui no Estádio da Luz. E não aconteceu, né? O Benfica empatou em 0-0 com o Tondela e ficou, mas mesmo assim passou o Porto no critério de saldo de gols, como bem disse o Maurício. Eu até estou revisando isso, Rec, porque algumas versões aqui do regulamento dizem que o primeiro critério é o confronto direto. E aí, se for o confronto direto, está o Porto na frente. E como destacou o Caleb, o Porto está na frente. Não, tá, Benfica está na frente. O Porto ganhou o confronto direto. Então, vamos revisar. Mas, enfim, está 60-60. Eu confio mais no Caleb, né? No confronto direto,
o Porto venceu um jogo e o Benfica venceu o outro. Então, está empate. Né? Aí, se não me falha a memória, pelo regulamento, o que conta é o saldo de gols. E o Benfica tem 38, se não me engano, e o Porto algo 32 ou 33, alguma coisa assim. O Maurício quer se atravessar com o Caleb, que está lá em Portugal? Eu não estou me atravessando. São sites de notícias que estão discutindo aqui qual o critério que está valendo. O regulamento é meio esdrúxulo. Caleb, como é que está a vida aí? Encareceu, ficou pior, ficou mais conturbada, o desemprego aumentou muito. Como é que está a sua vida e a vida da população, a vida dos brasileiros, que teve uma época que se mandaram todos para Portugal, inclusive você, o Nando Rocha, você, a Carol Patati, está todo mundo indo embora para Portugal. Eu já estou pensando em ir para Portugal também, já estou dizendo já estou dizendo pois. O que acontece aqui, Rec, e eu acho que a gente vai ter esse reflexo aí no Brasil, é que poucas pessoas pararam para pensar, e claro, como é que eu vou explicar? Ninguém estava preparado para isso, o mundo não estava preparado para isso, né? A gente, às vezes, se coloca a pensar mas por que não fizeram assim, não fizeram assado? Eu observo primeiro as principais economias aqui da Europa. A Alemanha, ela entrou em colapso. A Alemanha é a economia mais forte hoje aqui na Europa, uma das mais fortes. Ela colapsou completamente. A Inglaterra está colapsando quase que por completo. A gente teve uma Itália que já vinha de uma recessão muito forte, muitos problemas de corrupção e economicamente fragilizada. A Itália foi a bancarrota, se a gente pode assim dizer. E Portugal, a gente teve medidas do governo que foram importantes num certo momento, mas que hoje, elas mesmo que tenham sido importantes, elas são impraticáveis. O governo não consegue manter a máquina. Portugal é um país pequeno, né, tem 11 milhões de habitantes, é um país bem pequeno, que a sua máquina de segurança social, que a gente pode chamar aí no Brasil de previdência social, ela é movimentada muito fortemente pelo trabalho estrangeiro, né? Os estrangeiros aqui, os imigrantes aqui, movimentam milhões de euros da máquina da segurança social, o que ajuda a segurança social a pagar muitas aposentadorias, a manter muitas aposentadorias. Portugal é um país que tem muitos idosos. Com essa parada, muitos desses estrangeiros foram embora. Muitos brasileiros foram embora. Eu vi aqui pessoas vendendo tudo e retornando para o Brasil. Eu vi pessoas voltando para os seus países de origem, né, de diversas nacionalidades, chineses, indianos, nepaleses. Portugal é um país que abriga muitos imigrantes, né? Tem muita gente aqui que vem de fora, por ser um país de custo de vida baixo, né? Aqui o mercado é muito barato, a comida é muito barata, né? Se come muito bem e muito barato aqui em Portugal. As roupas são boas e baratas, né? O que acaba sendo um pouco caro é o valor do aluguel, mas acaba compensando nas outras coisas. Então, muitos imigrantes voltaram porque ficaram desempregados. E com esses imigrantes voltando, o governo teve que tomar algumas medidas para regularizar os que resolveram ficar, que já tinham um processo de regularização em andamento, e com isso precisou despejar também muito dinheiro em empresas e microempresas para que pudessem manter esses estrangeiros no país, para que esses estrangeiros continuassem movimentando a previdência social e com isso ajudando o governo a manter aposentadorias e manter a máquina aquecida. Mas muito desemprego, não só em Portugal, na Europa toda, na Alemanha, muito desemprego, na Itália, muito desemprego em todos os setores. Setor de turismo, agora a gente está chegando no verão aqui e o governo está tentando fazer com que o turismo aconteça, mas as pessoas têm medo de vir para Portugal, as pessoas têm medo de viajar dentro da Europa, né? Vai ser um ano muito complicado, vai ser um final de ano muito complicado. No setor que eu estou trabalhando hoje, as coisas deram uma travada, os bancos travaram muitos empréstimos, muitas coisas, os negócios pararam quase que por completo, né? E agora, aos poucos, está retomando. Portugal vinha crescendo muito, era o país que mais crescia na Europa antes do vírus.
E hoje o governo prevê que esse crescimento esteja totalmente estagnado. A gente só vai falar em crescimento daqui talvez um ano. Dá para dizer que quem ficou vai ficar bem? Dá para dizer que quem ficou se deu bem por conta da documentação, né? Quem se manteve firme no país vai ter uma certa facilidade de se regularizar aqui, em termos de documentos. Quem tinha os documentos encaminhados, porque o governo vai precisar dessa mão de obra e vai facilitar a regularização. Agora, quem quiser vir terá muita dificuldade de entrar. A partir de janeiro, está se falando que só vai entrar em Portugal até para férias quem tiver visto, o que era inconcebível até o início do Covid. Um brasileiro poderia vir para cá sem visto por conta de acordos. Agora, pelo que estão informando aqui, a partir de janeiro de 2021, só quem tiver visto que vai poder entrar em Portugal. Mas quem conseguiu ficar vai conseguir dar a volta por cima, sim. Eu sou bastante otimista e vai conseguir dar a volta por cima com uma certa tranquilidade, porque o mercado está voltando a aquecer em todos os setores aqui. Só por uma questão de curiosidade, quanto é que é o salário mínimo aí, Caleb? É o mais baixo da Europa, Rec. O salário mínimo aqui é de 635 euros. 635 vezes 5 dá R$3.200, mais ou menos. Mas especialmente as regiões do Porto e Lisboa têm custos de aluguéis muito altos. Então não dá para fazer essa comparação direta, porque o custo lá também é euro. Eu não vou fazer a comparação com o Brasil. Eu sei que o custo da Europa é mais alto e tem que ser mais. Mas ainda assim dá 3 vezes mais que o Brasil, o salário mínimo. O que dá para comparar, assim, para colocar no papel, é que o custo de vida aqui, em termos de alimentação, roupa, escolas, tudo que envolve o cuidado com a família é barato. O custo mais alto aqui é o aluguel. Por exemplo, um apartamento hoje com 2 quartos é muito difícil de alugar por menos de 450 euros. É muito difícil de achar. Isso representa 80 e poucos % de um salário mínimo. Então, a gente faz o cálculo que um casal, né? Um casal com os dois trabalhando, ganhando um salário mínimo, 1.200 euros, vive aqui em Portugal com uma tranquilidade, pagando um aluguel e mantém a família com uma certa tranquilidade, porque telefonia é barato, gás é barato, energia é barata, água é barata, comida é barata, roupa é barata. O que é caro aqui mesmo acaba por ser o arrendamento. A gasolina aqui é barata também, né, o combustível. Então, o custo de vida que a gente faz o cálculo é isso. Os dois trabalhando, ganhando 600 euros, conseguem se manter. Agora, tem setores que você trabalha aqui que ganham 800, que ganha 1.000, que ganha 1.200, 1.400, 1.500, mas tem que trabalhar bastante, tem que gostar de ralar, né? Isso aí, os brasileiros são trabalhadores, ao contrário do que se diz, né? Os brasileiros são trabalhadores. O povo vagabundo. Vagabundo nada, né? O brasileiro acorda pensando em arrumar dinheiro e dorme pensando em como vai fazer no dia seguinte. Esse é o problema. Nós somos um país pobre, mas não é que a gente não gosta de trabalhar, né? E por isso que o brasileiro se vira bem em qualquer lugar do mundo, desmentindo essa maldita afirmação que o brasileiro é preguiçoso. Está aí o exemplo, a gente toda hora tem colocado brasileiros mundo afora e todos se dando bem, jogando futebol, fazendo jornalismo, trabalhando nas mais diversas atividades. É muito raro ver um brasileiro que não se dê bem no exterior. Às vezes não consegue se dar bem aqui, mas vai para o exterior e consegue se dar bem. Mas eu quero falar de futebol um pouquinho mais contigo aí. Jesus e Jesualdo. O Jesus, 2 milhões por mês. E o Jesualdo, um senhor de 74 anos, se não estou equivocado, é o técnico do Santos. E está aí trabalhando à distância para movimentar a situação e tudo mais. Agora, como é que eles viram aí esse acerto do Jesus, em especial, com o Flamengo, já que o Jesualdo tem ainda contrato em vigor com o Santos. Mas a renovação do Jesus com o Flamengo, ganhando 2 milhões por mês, fora o alho, né? Como diria o Lauro Quadros. Né? É um absurdo, né? O futebol português aqui, a imprensa portuguesa achou um absurdo. O Sporting chegou a sondar o Jesus um pouco antes da parada, porque o Sporting está indo para o quarto técnico.
foi para o quarto técnico, né? Nessa temporada. O Benfica, que vem com o Bruno Lage, tem aí algumas restrições. O Bruno Lage aqui é tido como o novo Mourinho, né? Um técnico muito bom, muito promissor, fez um excelente trabalho no ano passado de recuperação, levou o Benfica ao título, conseguiu passar o Porto na reta final do campeonato, foi campeão português, promoveu muita gente da base, fez um trabalho excelente, apareceu o João Félix, conseguiu o Benfica fazer um bom dinheiro com o João Félix na venda para o Atlético de Madrid, mas nessa temporada não começou muito bem, entrou em atrito com o grupo e o Covid, a parada aqui no futebol, foi boa para o Benfica para harmonizar um pouco a vida do Bruno Lage. Mas se falou muito do Jorge Jesus no Benfica. E se falou também do Jorge Jesus no Sporting, né? Quando estava essa questão de renova ou não renova com o Flamengo. Quando renovou com o Flamengo, a imprensa caiu matando, achando um absurdo os valores que estão sendo praticados pelo Flamengo para manter o Jorge Jesus. Que aqui, apesar de ter uma boa fama e de estar sendo ovacionado, e quando foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro ano passado, aqui falaram muito do Jorge Jesus, os jornais falavam o tempo todo do Flamengo, de Jorge Jesus, e as glórias todas, as honras todas para o Jesus, mas agora estão batendo um pouco nesses valores aí que o Flamengo está pagando, principalmente numa época de tanta dificuldade financeira no planeta, como a gente tem visto, né? Bom, aí os e o brasileiros... Gesualdo não se fala muita coisa do Gesualdo? Não. O pessoal não está muito preocupado com ele, não. Está um pouco feliz até que ele está aí, né? Ele não fez Ele até teve bons trabalhos aqui no Porto, até se eu não estou enganado, chegou a ser campeão pelo Porto. Teve numa época no Benfica também, mas já é tido aqui quase como um técnico em final de carreira, né? Assim, indo para um final de carreira aí. E estão muito felizes que ele está no Brasil. Estão gostando do desempenho do Santos nesse começo, mas não acreditam muito que possa se manter para a próxima temporada. Tem algum brasileiro aí, antes se treinava muito na Ilha da Madeira, especialmente técnicos principiantes. Eu me lembro do Casemiro trabalhando aí, me lembro de outros. O Abelão trabalhou aí, o Carlos Alberto Silva trabalhou aí, o Geninho trabalhou bem aí, o Marinho Pérez trabalhou muitos anos aí, é famoso. O Abelão, né? O Felipão, quem sabe o mais destacado, quem sabe não? Paulo Autuori, ídolo aí também. Então são muitos técnicos que se destacaram aí. E atualmente tem algum em alta, Caleb? Eu me recordo assim, Rec, não. O técnico português, isso é bem interessante, Rec, da gente falar, porque nós, sul-americanos, eu acho que mais brasileiros até, nós temos alguns de nós têm um certo preconceito com o técnico estudado, né? Até o Renato fala muito dessa questão, pelo menos quando eu estava aí, falava muito disso, né? De estudado. O técnico português é extremamente estudado. Portugal tem faculdades para técnicos, né? Um técnico um rapaz para ser técnico, uma pessoa para ser técnico de futebol aqui, ele passa pela faculdade que não é de educação física, é faculdade de futebol, e ele está habilitado primeiro para treinar para ser adjunto na 4ª ou 5ª divisão, no que equivale à 4ª ou à 5ª divisão do futebol português. E ele só pode chegar a uma 1ª divisão depois que ele for estagiando em cada uma das divisões, e aí ele ganha a chance, né, de trabalhar na 1ª divisão, primeiro com a base. Depois de fazer um trabalho de base, ele pode chegar aí a assumir um trabalho num comando técnico. Por isso que os técnicos portugueses, a gente vê pelo Jorge Jesus, pelo Gesualdo Pereira, a gente vê que os técnicos portugueses mais velhos no sentido de idade, mais antigos, né, falando da idade, eles não têm um histórico de títulos tão grande. Não foi que se falou muito do Jorge Jesus aí, mas ele só tem não sei quantos títulos. Do Gesualdo, mas é por isso. A carreira desses técnicos, até eles chegarem na ponta mesmo na Série A do campeonato e terem a qualificação adequada para assumir um Porto, para assumir um Benfica, eles têm que passar aí por uma série de situações.
E quando o técnico estrangeiro vem para cá, ele precisa se qualificar. Ele precisa chegar ou já com uma certa qualificação, ou chegar aqui e fazer alguma qualificação para que ele possa exercer. Tem um caso de um técnico aqui, eu acho que até ele está no Milton Mendes. Ele, quando chegou aqui, teve uma época que ele treinou uma das equipes, ele não tinha ainda a certificação, ele treinava o clube durante a semana, mas quem comandava na Casa Mata era outro técnico durante o jogo. Até que ele pudesse ter, e aí tanto que se fala muito no Brasil, que ele tem o certificado da UEFA, né? É um dos poucos técnicos do Brasil hoje que tem o certificado da UEFA. E o Porto e o Benfica ainda continuam comprando para revender jogadores, né? O Porto até mais, né? O Porto, ele mais compra do que forma. E o Benfica trabalha muito a sua formação. O Bruno Lage é um técnico que veio da base, né, do Benfica, que ele galgou todos esses aspectos que a gente comentou anteriormente, foi para a base do Benfica, aí ele trouxe, no seu jogo de estreia, no ano passado, se eu não estou enganado, pela taça da UEFA, ele jogou com 8, o primeiro jogo dele, ele tinha 8 jogadores da base, né? O Porto não. O Porto compra para revender. O que aconteceu com o Otavinho, né, que hoje vale uma grana preta aqui na Europa, o que aconteceu há pouco com o Alex Telles, por exemplo, né, e assim por diante. Pois é, o Otavinho é um fenômeno, né? Porque ele já chegou bem e foi crescendo, mas não saiu daí, né? Embora extremamente valorizado. Ganha bem, né? Ganha bem. Ainda não saiu do Porto e é tido aqui pelos portistas, né, como um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Porto. Um jogador importantíssimo para a mecânica de trabalho da equipe, né? Fechamos aí, Maurício. Mais alguma questão para o Caleb? Só desejar sucesso aí, né? Cada vez maior e que você consiga se estabelecer bem aí, continuar brilhando e colaborando com a gente aí, mesmo que à distância. E um dia ainda voltaremos a trabalhar juntos aí, Caleb. Foi um período muito curto, mas de muita satisfação para mim. Maravilha. Obrigado, Rec. Obrigado mais uma vez aí a todos. Um abraço pro Bruno também, que fez o contato, né? Um abraço pro Maurício, para todo mundo que está acompanhando o programa. E são muito bem-vindos aqui em Portugal. Muito bom. Tá aí, Caleb França, que abafava nas noites da Grenal lá, né? E já estava comentando futebol também já há algum tempo e um cara muito legal, muito bom colega, assim, muito boa pessoa, né? Muito verdadeiro. E eu faço questão, quando é isso mesmo, de dizer publicamente, porque senão a gente fica guardando essas coisas e, né, não é legal. Valeu. Obrigado, Caleb. Diga, Maurício. Só que a gente ficou naquela dúvida naquele momento, que o Porto ganhou os 2 confrontos diretos. Por isso que o Porto, mesmo com o saldo menor, está na frente. Ganhou 2-0 na casa do Benfica e 3-2 em casa. É que o primeiro jogo foi lá em agosto do ano passado, então teve um bom lapso de tempo, mas por isso que o Porto segue na liderança. Mas se tinha essa celeuma aí, o Caleb também marchou, né? Porque se tinha essa celeuma. Então, pelo confronto direto, o Porto é o líder, mas é taco a taco. 60-60, o Benfica tem um melhor saldo de gols, mas pelo confronto direto... Então o Benfica vai ter que fazer um ponto a mais. Tem que fazer um ponto a mais. Perdeu os 2 jogos contra o Porto, então vai ter tem que passar em número de pontos. Porque não tem outro critério, não existe, porque o primeiro já mata, né? O primeiro, diferente do Brasil, aqui no Brasil o primeiro critério é número de vitórias, depois saldo de gols marcados, e aí vem uma série, até cartões amarelos e vermelhos. Lá não, é o regulamento de Portugal, enfim. Primeiro critério, confronto direto para depois vir os demais. Vamos fazer um intervalo e na sequência a gente volta, temos mais atrações. E vamos falar um pouquinho desse negócio do PP aí. Não sei se já tem alguma repercussão aí, Maurício Freitas, na internet. É um valor extremamente significativo e me parece que vai ser um negócio rápido. O Wolfsburg, quando quis levar o William, ele botou na cabeça que ia levar e levou. O Internacional insistiu, desmentiu e não sei o que, e ele acabou indo. O Carlos Eduardo também, se não me engano, foi para o Wolfsburg. Não, foi o Hoffenheim. É que são times mais ou menos do mesmo tamanho, então a gente confunde, né? Mas o Wolfsburg, sei, daqui a pouco... E o William tá onde?
O William, eu vou confirmar aqui. O William está no Wolfsburg. Não teve transferência, mas porque ele já foi cotado em algumas vezes para sair. Mas o que me chamou... Não, o William não saiu, está no mesmo time. Então tá no mesmo time, segue no Wolfsburg. Em Está relação... como meia no Wolfsburg. No Wolfsburg, Eu troco um pelo outro sempre. O Carlos Eduardo foi para o Hoffenheim. E o William foi para o Wolfsburg. Né, que são times médios da Alemanha. Inclusive, a cidade de Hoffenheim, lá na Copa da Alemanha, a gente passou de trem lá. Em relação ao PP, o que tem de repercussão, é que aí, o que tem de informação por trás dessa notícia? O Wolfsburg não é que pediu autorização ao Grêmio para conversar com o PP. Entrou em contato com o staff do PP e disse que pediria autorização para negociar com eles e apresentaria uma proposta de 15 milhões de euros. Porque o Wolfsburg não pediria autorização para o Grêmio para fazer a proposta. Não tem nexo. A informação que trouxe o Salzano, inclusive, é o Wolfsburg contatou provavelmente o empresário do PP para dizer, olha, vou pedir autorização ao Grêmio, devemos fazer uma proposta na casa de 15 milhões de euros para ir conversar com vocês. Sim, porque o Grêmio, no caso do Everton, o presidente disse aqui, o Napoli pediu autorização para falar com o Everton. O caso do Everton, que disse o presidente, foi o seguinte: o Napoli pediu autorização para negociar com o atleta, para que o atleta, dando o ok, apresentasse uma proposta ao Grêmio. Para evitar, por exemplo, o que aconteceu com o Luan. O que faz a gente pensar que morreu na casca, porque eu acho que ofereceram um pouco para o Everton, que ganha mais de 1 milhão no Grêmio. Porque aí o que acontece, Raquel? Ou 1 milhão que seja. Quando eu digo que é para evitar o que aconteceu com o Luan, é o fato de que o Grêmio topou vender e o Luan não topou ir para a Rússia naquele momento. Então, para evitar isso, por saber que não é um dos grandes clubes do futebol europeu, o Napoli quis tentar primeiro convencer o jogador para depois, de fato, fazer a proposta. 7h47 minutos e meio. Esse é o nosso Cadeira Cativa. Vamos juntos até as 8h30 da noite. Para a Demilar, tá aí, ó. Com essa compra compartilhada. Esse consórcio Demilar é um espetáculo. E o Adriano Scaloni é o rei do consórcio, né? E Sanar, onde tem saúde, tem Sanar. Todas as lojas estrategicamente distribuídas, as farmácias, e breve também em Santa Catarina, o nosso João O'Donnell, presidente, o Alessandro, vice-presidente, um trabalho espetacular. E firmando uma parceria muito profícua aí com o Laboratório Saúde do meu amigo Thomas. Já voltamos. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar. Investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Mas então, Maurício, 2 times aí tentaram voltar. Tentaram não, estão voltando, né? O Ceará e o Goiás com problemas. O Vasco com problemas. O Flamengo, quando voltou, tinha problemas. O Fluminense liberou o elenco para ir para casa, para se cuidar e tal. Para não ter problemas quando começar o campeonato, porque o elenco é pequeno, não tem tanta qualidade assim. Então, o Fluminense está sendo precavido. Já Grêmio Internacional não tem mais casos, né? Não. O Diego Souza teve aquela história de ficar 14 dias, depois, surpreendentemente, deram mais uma semana, que até hoje eu não entendi. Não entendi. Né? Por que ele ficou mais uma semana? Se já estava curado. Tá? Mas tá, tudo bem, é resguardo, né? E o Internacional fez os testes hoje de novo e nenhum caso apareceu. Nenhum então, caso. Nesse quesito, nós não podemos nos queixar. Continuamos muitíssimo bem, né? Essa estatística aqui de 24 mortes para cada 1 milhão, uma morte a gente já lamenta. Mas não é uma estatística assim, meu Deus do céu, é o fim do mundo e tal. Porque morre gente, tudo que é doença, fazer o quê? Agora, boa estatística é a do Uruguai, né? 7 para cada 1 milhão, é um país pequeno,
né? Mas que controlou quase que 100% a situação. E outras, se é um somatório, às vezes, de casos que derruba o cidadão, esse 7 pode ser cara que tinha pressão alta, cara que tinha diabetes, cara que tinha câncer e também teve o Covid-19. Né? Então, não se sabe exatamente como essas pessoas morreram. Agora, é um controle. A Argentina também, 13, né? Por isso que esse negócio de Libertadores da América, o Alex Xavier já está nos acompanhando aí, esse negócio de Libertadores da América é muito delicado e não é em função dos outros, é em função do Brasil. Porque daqui a pouco o Chile e a Colômbia resolvem lá a encrenca, o Equador resolve também e nós ainda estamos aí brigando, né? Esses números do Ceará, de 395 mortes para cada 1 milhão, é porque não tem infraestrutura no estado, né? Por que morre 395 lá e morre 24 aqui? Né? Então, e lá tem 2 clubes da primeira divisão, né? Aí que mora o problema maior nesse momento no Brasil. E aí ressurge aquela ideia que nós levantamos aqui no programa, se eu não me engano, ou foi na Rádio Grenal, de emendar um campeonato gaúcho no outro. Isso foi falado aqui também. Já foi falado, né? Até foi uma ideia, não sei de quem, mas não interessa agora, até porque senão daqui a pouco tudo que é pai da criança e isso não interessa. Mas não tem como fazer isso aí também. Como é que vai emendar um gauchão no outro? Não tem. Não tem. E outra... Até porque depende de quem vai subir da divisão de acesso. Tem mais da divisão de acesso. Então fica mais complicada a situação. E aí, esse tipo de ideia, né, Rec, vem por conta do que o Rodrigo Santana estava falando lá sobre Santa Catarina, sobre a realidade do Avaí. Não adianta apressar agora para realizar o campeonato estadual sem ter uma previsão de quando começa o nacional. Agora, ainda bem para os clubes que o governo resolveu segurar 2 meses aí. Quem quis seguir por esse caminho, outros foram por conta própria e tal, para poder demitir depois, né? Porque quem pede o apoio do governo não pode demitir. Quem suspende os contratos por 2 meses tem que dar o mesmo período de estabilidade depois. O mesmo período depois. Isso aí vai resolver o problema dos clubes, se a competição começar 15 de julho. Aí vão ter que pagar 1 mês para os jogadores, né? Porque quem dispensou, por exemplo, em abril e maio, o governo pagou. Junho, dá férias, sei lá, faz um acordo. Vai pagar 2 meses. Vai pagar 2 meses. Até porque tem que dar essa estabilidade de 2 meses. Não, 2 meses não. 2 meses o governo paga. Não, mas é que o governo pagar 2 meses, tu dá a estabilidade também 2 meses. É isso aí. Aí vai dar certinho. Vai dar certinho. O número de casos do Rio Grande do Sul, então, que você citou, Rec, confirmados e atualizados, esse balanço foi atualizado às 5h16 da tarde. 11.010 casos confirmados de coronavírus, sendo 8.160 considerados recuperados, 2.574 que estão em acompanhamento, ou seja, são casos recentes. Quantas mortes? O número de óbitos no Rio Grande do Sul, 265. Bom, vamos falar com quem está bem vivo, graças a Deus, e continua nosso amigo aí, e colocando o bloco na rua sempre para trabalhar, né? Porque ficar só em casa não dá, mas embora esteja com muito o Alex Xavier, né? Só o naipe da caneta que ele está na mão aí. Mostra essa caneta aí, Alex Xavier. Essa caneta aí não fala português, hein? Olha a categoria. Então, só e dessas importadas o REC entende, né? Não, também está com muito. Não, o meu negócio é aquelas com a tampinha azul aí. Vai. Alex, e aí, como é que tem sido esses momentos aí de muito estudo, de muita reflexão, de assistir futebol do passado? O que tem feito o amigo aí nesse período de confinamento? Boa noite, REC. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos, telespectadores aí do programa. Prazer estar falando com vocês aí. Já faz tempo que a gente não se falava. E nesse momento, falar de futebol para a gente é um prazer, né? Então, sempre que precisar, pode contar comigo aí. Um período de muito aprendizado, né, REC? Para todos nós, né, se reinventando em todas as áreas, né? Todos nós aí, aqui no Sul, todos os brasileiros tentando, de alguma forma, levar da melhor maneira possível. É um momento conturbado, um momento difícil que a gente não tinha vivido ainda. Agora, ainda bem que o futebol está voltando aos poucos, né?
não aqui no Brasil, mas em outros países. Isso nos acalenta um pouquinho nesse período, nesse tempo de quarentena. Antes de começar esse Covid, eu tinha começado já a educação física na Sergipa. Isso me deu um acalento aí, um estudo, um tempo meu para os estudos, né? Então, isso está me ajudando um pouco, né? Mas o mais importante é a parte prática, que a gente gosta de estar trabalhando, estar no campo, estar desenvolvendo o nosso trabalho, está ficando de lado, né? Então, é um período que, quando se fala com saúde, né, se trata da nossa saúde, é complicado, né? A gente tem vontade de estar trabalhando, mas a gente sabe que esse período é de reflexão, é de tempo, de esperar as coisas voltarem ao normal para a gente estar trabalhando o mais rápido possível. Bom, a respeito ainda de Alex Xavier, que é oriundo do interior, o Alex pode falar de carteirinha, as dificuldades que os times terão em função dessa parada, especialmente a divisão de acesso. Você acha que tem condições de voltar à divisão de acesso depois de uma parada tão longa, que vai chegar a 5 meses, né? Parou lá em março, abril, maio, junho, julho, agosto. São praticamente 5 meses sem futebol. Há como retornar sem público, sem Copa, que é onde se fatura no interior, que agora já nem pode mais em função da lei anti-álcool nos estádios. Enfim, como é que se faz para ter futebol na divisão de acesso? Amanhã tem a reunião lá, Alex Xavier, não Sim. É na federação, é por videoconferência. Sim, mas que esteja alguma decisão, esteja pelo menos algum acalento para esses clubes do interior, né, Rec? Vocês estavam falando antes aí no programa sobre a terceirinha, sobre a Copa, sobre a segunda divisão, né? Esses clubes têm que ter um planejamento, pelo menos para quem patrocina, para quem torce para esses clubes, eles têm que ter lá no fundo do túnel alguma luz, né, Rec? A gente trabalha aí no futebol há tanto tempo, você mais do que eu aí sabe que esses clubes sem uma ajuda financeira não vão conseguir tocar. É muito difícil, já é difícil tendo jogos, imagina sem ter. Então a gente espera que os órgãos competentes, aí, as pessoas que têm o poder nessa hora, né? Eu vi o Darley ajudando também, acho que é um cara que pode nessa hora tomar a frente, né? Ele tá com um projeto muito, muito bom lá, muito legal, que é para os jogadores de futebol, para os ex-atletas também. Queriam tirar essa verba da AGAP também, ele conseguiu retirar essa pauta, né, lá do Congresso. Então, as pessoas que têm esse poder nessa hora que vão nos dizer, né, ajudar os clubes do interior. Realmente, sem ter jogos, vai ser muito complicado desses times conseguirem sobreviver no interior, principalmente no interior. A gente vê a dificuldade aí de uma Série A, por exemplo, do Gauchão, de voltar aos treinamentos. E já, na minha opinião, a federação pensando já no ano que vem. Eu tenho que ser realista, a minha opinião para vocês, para os telespectadores, tem que ser realista. Futebol vai ser muito difícil de voltar, Rec. Porque se um jogador sai de casa para exercer a sua profissão e eu, como treinador, eu sempre peço 100% dele, que 100% esse jogador vai me dar. Como é que vai voltar a cabeça dele para os treinamentos? Se eu encostar num colega, se eu pegar esse coronavírus, eu posso passar para minha família, para minha esposa. O que mais um atleta e comissão técnica, diretoria, todos, prestigia e cuida é da sua família. Então, imagina um jogador pegar e passar para sua família em casa. A repercussão que vai dar isso no meio esportivo e no futebol. O Ceará, 9 jogadores, né, testaram positivo do coronavírus, Isso. voltaram a treinar. Então, a gente já vê a dificuldade. A minha opinião, sinceramente, é que o futebol tem que ser planejado. As pessoas que têm esse poder agora têm que fazer um planejamento, têm que ajudar esses clubes do interior, porque o nosso futebol ele tem que ser repensado para o ano que vem. Essa que é a verdade, que a gente tem que ser realista, não podemos fugir disso. Eu quero que o futebol volte em julho, né? Com certeza, a gente quer, você quer também, que trabalha nessa área,
mas a gente tem que ser realista. Enquanto todo mundo não fizer o teste e enquanto não chegarmos na curva, que é falado todo dia, realmente vai ficar muito difícil de a gente voltar a trabalhar normalmente. Bom, esse pôster que está aí de fundo aí é o Grêmio de 2001. Você está naquela foto ali? Sim, eu guardo aqui o pôster de 2001. Eu guardo algumas fotos aqui, não tem muito espaço. Eu tenho um cantinho meu que eu tenho na casa da praia, que lá tem mais algumas coisas, mas eu deixo guardado só esse aqui. E aí, de vez em quando, eu escondo, né? Porque o pessoal chega aqui em casa para trabalhar e me cobra mais caro. Vê o post lá e diz, jogou, é jogador, aí cobra mais caro. Sabe como é que é, né? É rápido esse Alex Xavier. Mas, Alex, e você, nesse período aí, viu jogos daquele time de 2001? Dá para se fazer uma comparação com o futebol que está se jogando hoje? Vocês já jogavam o fino da bola com muita pegada e velocidade naquela época. Os homens da beirada, que são tão saudados hoje, mundo afora, e especialmente no Grêmio, vocês tinham, quem sabe, os melhores. Luiz Mário, Marcelinho Paraíba, o Zinho que caía pelo lado, o Varley que caía pelo lado. Era um inferno marcar aquele ataque. Foi difícil para acertar, mas depois que acertou, foi, né? Naquele período, para ser mais completo, nós tínhamos perdido, você vai lembrar, o Ronaldinho. Lembra, em 99, 2000, o Ronaldinho foi vendido. E nós perdemos ele, que era uma referência. Nós jogávamos por Ronaldinho, né? Nós tínhamos que marcar, nós tínhamos que nos organizar defensivamente. A bola chegando no pé do Ronaldinho, ele era diferenciado, né? Foi o melhor jogador que eu tive o prazer de jogar nesse período aí como jogador, um jogador que foi aí o que ganhou aí, não foi à toa, por méritos, que era um jogador completo. E a chegada do Tite, o Tite é um treinador que ele tem o grupo na mão, né? Ele sabe formar muito bem o grupo, ele é um cara ele ouve muito, né? Isso eu aprendi com ele, ouvi muitos atletas, ouvi muito quem está em volta, né? Principalmente no clube, para saber como é que as coisas funcionam, como é que estão, né, os jogadores no momento da chegada, principalmente de um treinador, que a gente, quando chega, é muito difícil, a gente tem que fazer um diagnóstico rápido, não tem tempo de planejamento, né? Porque 2 jogos, sabe, né? 3 jogos é que o treinador já está bambeando, né? Então, com a saída do Ronaldinho, o Tite chegou o Marcelinho Paraíba, foi muito bem, a gente tinha um grupo muito bom, né? Chegou o Zinho, para o Galvão, nós tínhamos o Anderson Lima, o Darley, jogadores experientes que a gente conseguiu formar um grupo forte. E nesse grupo se fortaleceu, eu costumo dizer que quando se encaixa, né, um grupo forte se encaixa, um grupo com seriedade, querendo trabalhar, querendo se cuidar, as coisas no meio do futebol acontecem. E aquele grupo ali foi formado a dedo, muito bem, e a gente conseguiu esse título aí, foi o título do Gauchão primeiro, contra o Caxias em 2001, e depois a Copa do Brasil. Mas fazendo um comentário sobre o futebol anterior e o atual, Rec, a gente costuma dizer que futebol, quando a bola rola, é praticamente a mesma coisa, né? Mas se robotizou um pouco o futebol agora, na minha opinião. Jogadores muito preocupados, a maioria, em cuidar da sua posição, né? De estar naquela linha de 4, se sair, o treinador vai xingar. Nós tínhamos muita liberdade naquele tempo, né? Tanto que nós marcamos tu vai lembrar do jogo, nós marcamos o Corinthians dentro da casa deles, em cima, né? Marcou os 2 atacantes marcando o zagueiro e lateral, e o Zinho, que era meia, estava entre os 2 zagueiros. Então nós marcamos eles lá em cima, e eu vejo essa diferença de hoje em dia. Porque antes nós tínhamos liberdade de, dentro de campo, de repente, antecipar uma bola de um atacante, levar ela até o campo adversário, às vezes. Na minha época, por exemplo, tinha o Lúcio, né? O Lúcio fazia muito bem isso no Inter. Então, a gente olhando jogos agora, estava assistindo o jogo do Grêmio, o Hugo de Leão levava a bola quase dentro da área do adversário, né? Não sei se tu olhou o jogo do Grêmio. Então, olha a liberdade que o jogador tinha naquele tempo. E as jogadas aconteciam, né? Quando um zagueiro sai e levava a bola até lá frente, tinha o China que fechava, né? Se acontecia isso lá, quando a gente estava no Grêmio, outro jogador fechava. Nós tínhamos um jogador que era muito importante nessa engrenagem, que era o Tinga. O Tinga marcava dos 2 lados, então nossos laterais marcavam lá em cima.
junto com os atacantes e com o meia. Então isso apoiava, dava um apoio muito, muito grande. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê alguns times mais retraídos. O Flamengo, que é exceção, que tem um grupo muito bom, né? Que joga com a pressão alta lá em cima, intensidade o tempo todo, com a qualidade que eles têm, né? Nada assim acima da média, mas que jogadores de qualidade e um planejamento bem feito. Na minha opinião, o Flamengo foi se construindo aos pouquinhos, como aconteceu com o Grêmio, com o Inter e outras equipes aí que vieram a ser campeão aí nesses períodos em campeonatos diferentes, mas que consegue fazer um planejamento, as escolhas certas, né? E o time se encaixando e o trabalho sendo bem feito, uma continuidade da comissão técnica, que as coisas vão acontecendo. E naquela época a gente conseguiu o Grêmio fazer bons jogos e boas campanhas sendo campeão, né? Vai trabalhar onde no segundo semestre? Aí, se tiver jogo, Alex Xavier, onde é que estava encaminhado para você ir trabalhar? É que tem algumas situações aí da divisão de acesso, que a gente espera aí que se decida isso logo, né? Para que a gente esteja voltando a trabalhar o mais rápido possível, né? Tem alguns times aí que estão, tu sabe bem, estão sem treinadores, né? E infelizmente a nossa área, a gente espera um sair para a gente poder ter a oportunidade de entrar. Então eu espero aí o mais rápido possível tá resolvendo isso, né? Até por isso falei da tomada de decisões das pessoas que têm esse poder agora, para que façam um planejamento para que o futebol volte o mais rápido possível, né? Para a gente poder estar trabalhando, que a gente depende disso, né? A gente vê aí muitos jogadores parados, sem receber, treinadores, comissão técnica. Isso abrange muita gente, né, Rec? Muito bom, Alex. Sempre é bom conversar com um amigo. Espero que os outros negócios estejam bem, que a esposa já tenha voltado a trabalhar, porque o salão também não estava funcionando, certamente. Agora é com hora marcada e tal, sem volume de gente, mas pelo menos paulatinamente as coisas voltam a serenar, né? Sim, não, tá tudo voltando ao normal, graças a Deus. Tá tudo indo. Para minha esposa tá tudo tranquilo. Costumo dizer que estando para estando bom, as coisas acontecem, né? Então, para ela, as coisas estão andando. Eu vou aqui nos meus estudos aqui, tentando aprimorar, principalmente a parte teórica, né? Que a parte prática a gente já tem. Quero fazer um agradecimento aí à Sojipa por ter aberto as portas lá para mim, um belíssimo centro de treinamento, principalmente para quem quer fazer educação física. Estou aprendendo muito, está sendo muito, muito legal esse período aí. Muito obrigado, Rec. Valeu, um grande abraço, tudo de bom. Abraço. Grande figura. Até mais. Alex Xavier, zagueiraço do Grêmio aí, campeão da Copa do Brasil de 2000 e outros títulos estaduais também, né? Agora, por falar em zagueiro e zagueiraço, esse é zagueiraço também, o atleta Vitor Cuesta realizou na tarde de hoje procedimento cirúrgico para a correção de hérnia inguinal. A intervenção foi bem sucedida e a previsão para retorno às atividades é de aproximadamente 2 semanas. Digamos que sejam 3 semanas, também não tem problema nenhum, porque a bola não está rolando. A propósito do que disse o Alex Xavier, eu não quis corrigir na hora, porque esse é um assunto que as pessoas não têm muito domínio. E o Alex ouviu a entrevista da lei comigo hoje pela manhã e certamente não pegou todo o conteúdo no começo. O que tem na lei hoje é uma previsão de 0,8%, uma coisa assim, que é destinado para as AGAPs e a FAAP, que é para a proteção do atleta profissional em atividade ou na aposentadoria. Eu tenho falado mais na aposentadoria e tal, porque o que está em atividade quebra o galho, né? Mas, por exemplo, o goleiro do São José, eu já citei ontem aqui, o Fábio, tem a ajuda da AGAP. O zagueiro Roberto, do Internacional, também tem a ajuda da AGAP. O Lê, que é ex-jogador do Caxias, atacante, faz medicina e a AGAP ajuda. A FAAP ajuda uma montanha de coisas aí em relação a familiares dos ex-jogadores, dos jogadores, inclusive com cestas básicas, pagamento de aluguéis, ajudas múltiplas, né? E estavam suprimindo isso, né? Nessa prorrogação aí do Profut, nessa lei para autorizar a prorrogação do Profut, estavam tirando isso, né? Um artigo 11 suprimia isso. E não, o Darley agora vai se engajar, mas não pode ser ele a propor que se mantenha essa situação.
porque estavam tirando fora, aproveitando e estavam colocando isso aí de lado. E não pode terminar com a HAP e FAAP. Tem que melhorar o funcionamento e incrementar. O Júlio Lírio, inclusive, está nos acompanhando, é um dos diretores da FAAP e vice-presidente da HAP. Está aí na luta. E o Darley hoje me disse na Rádio Grenal que vai indicar deputados que possam contribuir para que se mantenha essa situação. Isso aí acaba entrando naquele rol de, entre aspas, jabutis que são colocados junto com o projeto de lei que tem uma finalidade completamente diferente. Né? A finalidade do projeto de lei é resolver a questão do Profut, postergar os pagamentos do Profut. Já tentaram colocar o jabuti de tirar direitos dos atletas, que já foi retirado, já foi debatido isso e não se chegou num consenso, por isso retirado do projeto, e o mesmo tem que ocorrer nesse caso da FAP. Isso aí tem que continuar, isso é só não mexer, né? Então isso aí já está lá. Então, se tirarem aí é uma sacanagem, né? Porque para resolver o problema dos clubes não tem que tirar pedaço de ex-atleta ou contribuição para atleta que não ganha bem. Já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Temperatura agradável, né? Cerca de 20 graus. Né? Foi subindo a temperatura no cair da noite, ao invés de cair a temperatura, como normalmente acontece, fica friozinho, né? Até tirei o cirolão, viu? Tirei. 17 agora a temperatura aqui no bairro São José, em Canoas. Então tá. Agora, um bom investimento. Tá aqui a dica certa na hora certa. A Ademilar Consórcios de Investimento Imobiliário chegou em Porto Alegre. Chegando, né? Sua matriz fica em Curitiba, lá no Paraná, e conta com mais de 75 lojas em todo o território nacional. Empresa pioneira no país a trabalhar com consórcio de imóveis. A Ademilar está entre as maiores administradoras do Brasil. Conta com consórcio, com compra compartilhada. Crédito para você poupar em grupo, com inteligência e transparência. A empresa lançou no dia 1º de maio a Ademi Motors, que é consórcios de veículos. Visite a loja na Nilo PC 2245, fácil estacionamento, uma loja linda, chega ali, tem cafezinho, ambiente extraordinário. E o time todo está esperando por sua ligação e pela sua visita. 3737-3033 ou 994-684226. Ou então, já para consulta preliminar, ademilar.com.br. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Consórcio Compra Compartilhada Ademilar. 3737-3033. Eu disse Ademilar. Amó Bartzen. Ambientes planejados, com sofisticação e qualidade. Meus móveis da praia e da cozinha são todos da Bartzen. Todos os ambientes para seu lar e sua empresa. Equipe especializada e capacitada para traduzir seus sonhos em realidade. A Amó Bartzen não vende imóveis, mas sim realiza os seus sonhos. Rua Doutor Cezefredo Azambuja Vieira, 765, aqui em Canoas. Ó, da hora. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil. Lança a linha de tintas imobiliárias, tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade superior e preço justo. Confira em tedox.com.br. Ou, está aí o telefone na tela, 3490-44
75. O aniversariante, o Chuchuzinho, vem cá. Me empresta aqui o spray aí da Tedox, o desengripante, tá aí? Tá no nosso depósito aí? E chega aqui, Chuchuzinho. Como é que é agora? Distanciamento, agora é assim? Não. Apareceu no vídeo lá, Chuchuzinho. Vem mais pra cá. Tá de aniversário, Chuchuzinho, hein? Parabéns pra você nessa data. Quantos? 57. Com essa cara, tá com a cara feia. Tá pra... Não, eu tenho 56. Então tá, grande Chuchuzinho. Olha aqui, ó. Desengripante. Não é pra curar a gripe, tá? É pra destravar o troço lá, ó. Olha aí, ó. Que beleza, hein, ó. Tá aí, ó. Tá aí o telefone da Tedox. Chuchuzinho de aniversário, 57 anos, é uma grande figura, né? Esse homem é fundamental. Isso aí tá se virando mais do que bolacha em boca de velho. Passou no vestibular? Te comporta, Chuchuzinho. Cria juízo. 57 já é para ficar bem centrado. Mas passou no vestibular e está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Maurício, diga aí. Não, Rec, até nós comentávamos fora do ar, hoje é o segundo dia que o Ministério da Saúde atrasa a sua divulgação de dados no seu balanço diário do coronavírus. Ontem a publicação, que está marcada todo dia para as 19 horas, ontem aconteceu às 22 horas. E trazia um número assustador, um número recorde de 1.349 óbitos. De repente é isso que os caras seguram, né? Sabe Vamos largar mais tarde da noite. Sabe como é que é? Deixa passar a Voz do Brasil, deixa passar Jornal Nacional, divulga no meio da novela que não vai ter tanta repercussão. Isso, aí pega menos noticiário. Né? Acaba tendo um noticiário menor. Até ontem confirmados, então, 32.548 óbitos. Ontem o número mais alto desde o início dessa pandemia, 1.349 óbitos por conta do coronavírus. O Milton Machado está me sacaneando aqui. Quer dizer que com 57 tem que estar centrado, com 56 com não. 56. Não, eu sou mais novo. Né? Sou mais novo, ainda tenho que aproveitar um pouco mais. Não é tempo de carreira, que estão me perguntando, é tempo de idade. Não, mesmo. eu sempre fui um cara calmo. Vocês é que ficam sacaneando aí com esse troço aí. Eu sou um cara calmo. Vamos ouvir e ver Marcelo Lomba, um trabalho que o Internacional incrementou, né? Os companheiros mandaram perguntas por vídeo e o Lomba respondeu. Boa pergunta. Todo mundo tem acompanhado, que gosta de futebol, tem acompanhado essa volta na Alemanha. A gente sabe dessa informação. Acredito que o departamento do Inter, médico, físico, vão trabalhar muito em cima disso. E acredito que a maioria dos clubes vão estar atentos, porque foi um período grande de parada. Nós temos muitas competições a serem jogadas e está sendo feito um trabalho preventivo, né, com calma, de realmente ganhar primeiramente a parte física. Então, eu acredito que a gente está bem monitorado. É claro que a gente não pode controlar todas as coisas, né, até porque quando a gente vai competir surgem várias situações, mas tenho certeza que da capacidade dos nossos preparadores e do nosso departamento médico. Lomba, recentemente o Internacional divulgou a redução salarial do grupo de jogadores, algo em torno de 25%, e o Rodrigo Caetano, diretor executivo, antes havia nos dito e admitido que foi uma iniciativa dos próprios jogadores do Internacional. Foram vocês quem procuraram a direção do Inter para viabilizar isso, até em função das demissões que o Inter fez recentemente, mais de 40 funcionários que foram demitidos por conta da crise. Eu queria te perguntar, como um líder do Internacional, do grupo do Internacional, como também um jogador experiente que passou por diversos clubes do futebol brasileiro, qual o papel dos jogadores na tentativa de vencer essa nova realidade do futebol brasileiro? Muitos clubes estão em crise financeira, uma crise que vai ainda atrapalhar o andamento dos negócios nos próximos anos. E onde que entra o jogador nisso? Qual a responsabilidade dos atletas que, em um alto nível, caso de Internacional, de clubes da Série A, ganham um alto salário? Qual a responsabilidade que os jogadores têm e de que maneira vocês podem contribuir para que essa crise ela seja, de certa forma, amenizada nos próximos anos, Lomba? Então, a gente sempre esperou um
um estudo do Inter, né, real das finanças. Quando eu venho falar aqui, eu quero falar somente do caso do Internacional, não quero me atrever a comentar sobre os outros clubes, até porque teve uma rodada de negociações antes envolvendo vários outros clubes e foi decidido que cada clube decidiria por si só, e a gente se sentiu muito confortável em ter essa negociação com a diretoria. Quando o Inter foi mapeando mais ou menos esse estudo, nós nos adiantamos e vendo a real situação, já colocamos, olha, os jogadores estão dispostos a uma boa redução, uma redução que conseguiria equilibrar, pelo menos momentaneamente, o clube. A gente sabe que não é um momento simples, nem fácil, mas a gente crê e espera realmente uma retomada. A gente está esperançoso, né, os jogadores. Então a gente tem uma muito boa sintonia aqui com a direção. Então acho que todo mundo está junto nesse barco de fazer o Inter mais forte, de fazer o Inter passar por isso. Não é à toa, o sócio é importante, os jogadores são importantes, os veículos de comunicação são importantes, todo mundo assim andando junto para que o futebol volte, não só o futebol, mas sim a sociedade se recupere dessa crise. Muito bom dia, Lomba. A gente sabe que o futebol, o mundo do futebol, ele parece ser a parte da realidade que todo mundo acaba vivendo, principalmente financeiramente. E até por tudo que está acontecendo, a gente está vendo as dificuldades dos clubes, o momento financeiro propriamente do Internacional. Queria saber como é que tu vê o futuro do futebol em geral, do próprio Inter, como é que tem sido as conversas com os dirigentes, o que tu pensa que será e como será o futuro do futebol e do Inter pós a pandemia? Então, essa pergunta é bem abrangente, a gente acho que ficaria horas aqui discutindo. Coisas vão mudar, tem coisas que podem ir para o lado positivo, tem coisas que podem ir para o lado negativo, né? Principalmente economicamente. Às vezes vamos ter jogos sem torcida, às vezes a audiência da televisão vai ser maior, não sei. Enfim, são medidas de interação e que o online pode trazer. Enfim, não é muito a minha praça, mas acho que os jogadores têm que estar focados em dar um grande espetáculo do mais alto nível. Isso traz audiência, isso traz o torcedor conosco. Nós temos aqui uma grande torcida e a gente quer resultados, né? Primeiro, a gente quer jogar em segurança. Segundo, a gente quer dar o nosso melhor, conseguir resultados. E aí sim, eu acho que a gente faz o Inter estar bem, o Inter ter o prestígio, o Inter agradar os torcedores, né? A gente viver momentos aqui especiais. Então, eu acho que é isso que nós, jogadores, podemos fazer e agir nesse momento. Tudo bem, Marcelo Lomba? Eu queria saber de você, na Alemanha o campeonato já voltou, Portugal também a bola já voltou a rolar. Aqui no Brasil ainda não se tem previsão de quando isso vai acontecer. Os especialistas nos órgãos de saúde falam que no Rio Grande do Sul o pico do Covid-19 ainda está por vir. Dentro de um mês isso deve acontecer. Eu quero saber de você se você sente segurança em voltar a jogar, principalmente agora no campeonato estadual, enquanto o pico ainda não atingiu o seu máximo em relação ao coronavírus. Você se sente seguro em voltar a jogar futebol? Primeiro, a gente fica feliz com o retorno do futebol na Europa, né? Na Alemanha, Portugal. Parece que agora a Inglaterra e Espanha também estão voltando. E a gente tem que ir por partes aqui. Desde o momento que o Inter anunciou a volta dos treinamentos, a gente pôde ver o protocolo que é feito diariamente, que é a segurança que a gente está, a medição de temperatura, o cuidado dos médicos, enfim, o protocolo dos treinamentos. Isso nos deixa bastante seguro para o treinamento. Agora, quando anunciarem os protocolos dos jogos, aí a gente vai realmente ver a prática. Então, a gente está bem tranquilo para treinar. É claro que a gente observa o que acontece na sociedade e a gente quer que realmente isso tudo passe, né? Que as coisas melhorem, né? A gente tem visto notícias positivas em alguns lugares, mas a gente ainda sabe que tem lugares
que estão em uma cidade pior do que Porto Alegre, então a gente tem que ter muita calma, mas hoje a gente se sente bem seguro para vir aqui no treinamento. Muito bom, valeu. Infelizmente não dá para colocar toda a entrevista, e aí os companheiros que a gente não conseguiu colocar no ar, lamenta, porque iam aparecer bem aí, o Cadeira Cativa promove. Tô brincando, já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Fábrica Fantástica. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para seu evento ou sua empresa no site fabricafantastica.com.br. Solicite orçamento 99-118-5147. Tem um produto que estão lançando lá que é revolucionário, nós vamos mostrar aqui. Gastrogel, uso adulto e pediátrico. Ação 3 em 1 contra azia, acidez estomacal, má digestão e gases. Tome Gastrogel. Também com sabor menta, líquido e em comprimidos mastigáveis. Ação rápida. Queimou, estufou? Use Gastrogel. Também indicado para refluxo gástrico e hérnia de hiato. Procure nas farmácias Gastrogel. Carne de qualidade, preço bom, Shopping do Frango. Em Canoas você compra pelo WhatsApp e o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango, Avenida Boqueirão, 3367 em Canoas. Telefone está aí na tela, 989-13-9681. @Shopping do Frango Canoas no Facebook. Matheus Friso, agora. O treinamento de hoje foi mais focado na parte técnica. Teve cruzamentos, finalizações. Estávamos todos com saudade de treinar com bola. Essa preparação está sendo mais focada na parte física. Então, normalmente na semana tem um trabalho com bola. Está sendo muito importante para a gente, porque aprimorar a parte física, porque a gente sabe que quando voltar os campeonatos vai ser um jogo atrás do outro. E ter a parte física em dia vai ser muito importante para o atleta. Muito bem. Para fechar? Para fechar, a NBA definiu que retoma a sua temporada no dia 31 de julho. Todos os jogos vão ocorrer em um complexo da Disney, próximo aos parques, onde vão acontecer também os treinamentos e a hospedagem dos atletas. Amanhã, 19 horas, tem mais. Valeu pela parceria. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil.